Eu sei que você tem fiagros na sua carteira e eles podem estar performando negativamente, e hoje é dia da gente falar aqui brevemente sobre o XPCA, porque eu já tenho vídeo de análise dele. Então a gente vai discutir o porquê que nos últimos dias a cota caiu tanto, inclusive fechando a sexta-feira com uma negatividade que bastante que traz incômodo para a gente, né, pessoal? Hoje, no acumulado do ano, o XPCA vem performando ali menos 16% na sua rentabilidade, né? Mas fica tranquilo, a gente vai conversar aqui, você vai entender o que está acontecendo. Talvez não seja algo, a meu ver, particularmente tão horripilante assim. O XPCA veio a fato relevante comunicar que o fundo titulado CRAs, que somados na data do último fechamento contábil, 30 de agosto, possui um valor aproximado de 34,3 milhões de reais, representando 7,95% em percentual do patrimônio líquido do fundo referido à empresa AgroGalaxy. O XPCA, os fiagros, eles trabalham com créditos, oferecendo créditos, investindo no crédito agrícola. Então a empresa vai lá, pega esse CRA, pega esse dinheiro todo e investe na própria empresa. Hoje, a AgroGalaxy, que tem um vídeo aqui que você vai ter que assistir para entender direitinho o seu fiagro. Nesse vídeo eu faço a análise completa do porquê que a AgroGalaxy pediu recuperação judicial. E isso é muito ruim porque é uma empresa que teve um prejuízo bilionário. Então veja, a empresa teve um prejuízo bilionário e ela pode incorrer no não pagamento dos CRAs que compreendem 7,95% da carteira do XPCA, que é uma carteira de menos de 500 milhões de reais. Então esses 7% vão ser impactados. Muitos investidores ficaram assustados com essa questão e venderam todas as suas cotas. Mas, e aí, você vai vender as suas cotas de um fundo que está descontado, arrecadando prejuízo, vai comprar o quê? Um fundo que está mais caro? Não sei se é por aí que são os verdadeiros investidores fazem, né? O verdadeiro investidor ali que usa o som dos canhões para comprar os ativos, tá? Mas a gente precisa entender se essa crise é uma crise que vai impactar negativamente, definitivamente o fundo, como impactou o VSLH, como impactou o Tord, como impactou o Iridium, né? Aqui, claro, nós estamos falando de fiagros, eles são fundos imobiliários, mas entenda que o XPCA, ele é um fiagro que ele investe em uma carteira mais diversificada. A gente pode trazer aqui, por exemplo, ele tem usinas hidrelétricas, ele tem a parte de grãos, tem as cooperativas, investe em etanol e milho, cana, nas revendas dos insumos, na indústria alimentícia, nas frutas, em outros insumos e na pecuária. Veja a diversificação dessa carteira. Então, talvez uma única empresa que pede recuperação judicial, será que o impacto é tão severo assim a ponto de você sair correndo desse fiagro, por exemplo? Eu não sei, pessoal. Quem decide isso é você. Eu trago aqui os fatos para talvez te deixar um pouco mais aliviado, tá? Veja, a carteira dele também, que é importante, ela é 90% atrelado ao CDI e 10% atrelado ao IPCA. O que aconteceu na última semana que você está vendo esse vídeo? Aconteceu a elevação da nossa taxa Selic para 10,75%, com perspectivas de aumento na sua taxa de juros para 11 e alguma coisa na próxima reunião, por exemplo. Então veja, você sabe que o CDI, ele acompanha a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Então se eu tenho um fiagro que ele tem uma carteira que 90% dos ativos estão atrelados ao CDI, ou seja, aquele CRA que ele vende lá para o agricultor, lá para a AgroGalaxy, por exemplo, não vamos pegar a AgroGalaxy não, que é um exemplo muito ruim, que ele vende lá para um produtor, ele vai pagar CDI mais alguma coisa, por exemplo aqui, CDI mais 4. Se eu tenho uma Selic que está subindo, esse CDI também vai subir, né? Então veja, eu posso aproveitar esse cenário e conseguir, comprando essa cota com desconto, uma rentabilidade no futuro, se eu carrego para o longo prazo, bastante interessante. Porque, ora, o XPCA é de uma boa gestora, ele tem um bom desenvolvimento, nunca teve outros problemas, a não ser esse que está acontecendo com a AgroGalaxy, mas outros fundos imobiliários também, outros fiagros também estão enfrentando esses problemas, como o JGPX e o BBGO, né? Então, perceba que talvez isso não seja, assim, um fato a ser tão considerado. Se eu pego a carteira
carteira toda dele, por exemplo, dos 420 milhões de reais que ele tem, só 7% vai ser interferido. Mas a gente nem sabe ainda se eles vão incorrer no não pagamento desses CRAs. O fundo só disse que faz parte relevante ali. Eles têm 3 CRAs, né? 4,7%, 2,3% e 1,2% ali. Ou seja, 20 milhões, 9 milhões e 5 milhões, totalizando aqueles 34,3 milhões de reais. E o que eu quero que você tome como exemplo nesse vídeo é que você tem que entender que investir em FIAGROS não é como se você estivesse investindo em renda fixa. Você tem que arcar com as consequências das suas escolhas também. Quando você optou por comprar o XPCA, talvez num preço atrativo, porque pagaria um dividendo muito gordinho, né? Você tem que entender que quanto maior é a atratividade, maior pode ser o risco. Mas o que eu estou te mostrando aqui, via fato relevante, que de todo o fundo, 7% é apenas impactado, ou poderá ser impactado. Os dividendos, de qualquer forma, com o AgroGalaxy O100, eles vêm diminuindo por questões macroeconômicas, por questões de diminuição da taxa de juros ou dessa expectativa, mas veja a estratégia de que, com a possível elevação dessa taxa de juros da nossa Selic para mais de 11%, a gente tem a elevação do CDI também, que vai acompanhar isso e vai trazer uma rentabilidade melhor futura para o fundo. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico a diferença entre investir em fundos que são atrelados ao IPCA e investir em fundos que são atrelados ao CDI. Então, aproveitar esses momentos de mercado talvez seja interessante. Eu não estou falando para você ir lá e comprar as cotas do XPCA, até porque eu nem o tenho na minha carteira. O único FIAGRO que eu tenho na minha carteira é o KNCA, que para mim é um dos melhores que já existiram, mas ele não entrega um dividendo muito absurdo. Então, por ele ser um FIAGRO normal, eu prefiro ser mais conservador e evitar pequenos sustos, apesar da carteira dele também ser infinitamente maior, né, pessoal? Então eu prefiro essa resiliência. Vou deixar um vídeo do KNCA aqui para você curtir também, e com isso você vai conseguir ser um investidor cada vez melhor. Mas você que já tem aí as suas cotas do XPCA, será que não seria um momento, dependendo de como é a divisão da sua carteira, aproveitar onde todo mundo está batendo no FIAGRO e o momento do aporte seria mais interessante agora, para você adquirir um yield maior? Ou você tem medo suficiente, não quer mais mexer com isso e realmente se desfazer? É uma escolha sua, não tem certo, não tem errado, tem nível de tolerância de risco, né? Na minha carteira pessoal, a minha primeira posição é a Vale, e depois eu tenho outras ali, bancos e tal, mas eu tenho Petrobras também, eu tenho empresas que são mais arriscadas porque eu tenho a tolerância dessa variação patrimonial, isso não me incomoda. Eu aproveito, eu tiro como exemplo os grandes investidores que em momentos de crise são os que mais são oportunos para o investimento, desde que o ativo seja bom, você consegue realmente aproveitar. Mas a gente tem a mania aqui de querer comprar o fundo quando ele está na sua máxima histórica, né, pessoal? Porque afinal de contas parece que agora vai ficar muito bom. Aí você compra quando ele custa mais de R$100 e depois vai chorar aí que ele está com uma rentabilidade negativa. Se você tem dificuldade disso, acompanhe os vídeos da carteira do canal, onde eu vou aportando toda semana ali nos ativos. Você vai entender bem como ter uma rentabilidade positiva na sua carteira, tá? Mas, de certa forma, a meu ver, o XPCA, pessoal, não aconteceu nada demais assim. Tem essa recuperação judicial da AgroGalaxy aí, que está com um prejuízo de 1,5 bilhão de reais, mas é 7% da carteira. Nós temos fundos aí na Bolsa de Valores que estão com problemas muito maiores, fundos de lajes com inadimplência, com vacância alta, e o pessoal está investindo na torta e à direita, é porque essas notícias, elas são muito fomentadas. Então, parece que quando você lê lá na manchete, o FIAGRO despenca, será que está acontecendo? Isso tudo é para vender as coisas, pessoal, tá? Então, aqui agora eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas, tá? Deixa aqui seu comentário de o que você acha do XPCA, quais são suas percepções, que talvez até possa fazer um vídeo mais explicativo e mais específico sobre isso. Mas, antes de você tomar qualquer decisão, calma, respira, analisa a sua carteira, veja o que os grandes investidores fazem, tenha mais consciência nas coisas que você está fazendo, não saia igual um doido tomando atitudes precipitadas que você pode fazer giro de carteira e sua rentabilidade nunca vai sair do lugar, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tá? Tem que ativar o sininho porque eu faço o vídeo e você já vai receber ali, ó, rapidinho, tá, pessoal? Não esqueça de deixar o seu comentário, e aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.